A chuva caía como lágrimas de saudade sobre as ruas empedradas da Ribeira, em Porto, quando Sofia tropeçou no beco estreito, o coração martelando como o sino da Torre dos Clérigos ao longe. Porque eu volto sempre aqui, murmurou ela para si mesma, a voz rouca de exaustão, enquanto o ex-namorado, Miguel, surgia das sombras como um fantasma do passado, os olhos flamejantes de ciúme. Você acha que pode me trocar por ela? Por aquela? Aberração, cuspiu ele, as palavras cortando o ar úmido como uma navalha. Sofia congelou o segredo que guardava com Ana, sua Ana, a mulher que a fazia sentir viva pela primeira vez, agora exposto como uma ferida aberta sob a luz fraca dos lampiões. Mas naquele instante, em vez de medo, uma fúria protetora acendeu em seu peito, e ela soube, o drama que viria não destruiria, mas forjaria o laço eterno que as unia. Porto acordava devagar naquela manhã de outono, com o odor serpenteando preguiçoso sob a névoa que beijava as margens. As folhas das videiras nas encostas do vale dançavam ao vento, carregando o aroma doce do vinho do Porto que fermentava nas caves antigas de Vila Nova de Gaia. Sofia Oliveira, vinda de Lisboa há apenas 2 meses para estudar arquitetura na Universidade do Porto, sentia-se como uma folha solta naquele vento, deslocada, mas faminta por raízes. Aos 22 anos, com cabelos cacheados castanhos que emolduravam um rosto de traços suaves e olhos verdes que pareciam capturar o reflexo do rio, ela carregava o peso de uma família conservadora onde o fado das tradições ditava cada passo. Seu pai, um farmacêutico de Alfama, sempre repetira: a vida é como o azulejo, Sofia, bela, mas frágil se não for bem colocada. E ela, rebelde no silêncio, escolhera Porto para fugir da asfixia lisboeta, sonhando em projetar edifícios que sussurrassem liberdades não ditas. Naquele dia, a aula de História da Arquitetura Portuguesa na Faculdade de Arquitetura era a primeira barreira real. O professor, um homem idoso com bigode grisalho e sotaque transmontano, discorria sobre os arcos ogivais da Sé do Porto, enquanto Sofia rabiscava no caderno desenhos de pontos impossíveis. Foi então que a viu, Ana Ribeiro, sentada 2 fileiras à frente, o perfil inclinado como uma escultura de Soares dos Reis. Ana, com 23 anos, era portuense de berço, filha de um oleiro de Matosinhos e uma costureira que bordava rendas de bilros inspiradas nas ondas do Atlântico. Seus cabelos negros caíam em ondas selvagens até aos ombros e vestia uma blusa de linho solta sobre saia de algodão tingida à mão, cores terrosas que evocavam as falésias de Miramar. Estudava pintura, mas cruzara para essa aula por curiosidade, sempre com um sketchbook nas mãos, capturando não só fachadas, mas almas de pedra. O que veio sem aviso. Durante a pausa, enquanto o professor saía para um cigarro no pátio, Ana virou-se abruptamente, derrubando os tojos de lápis de Sofia com o cotovelo. Lápis roxos e azuis rolaram pelo chão de madeira rangente, e quando como risos nervosos na sala semivazia. Desculpa. Meu Deus, que desastre! Exclamou Ana, ajoelhando-se com agilidade felina, os olhos castanhos quentes como o sol poente sobre o Atlântico encontrando os de Sofia. Seus dedos se tocaram ao pegar o último lápis, um azul profundo, como o céu de Porto em dia de Franca, e o tempo parou. Sofia sentiu um arrepio, não de frio, mas de algo primordial, como se o rio Douro tivesse subido e inundado seu peito. Não foi nada, murmurou ela, mas a voz traiu-a, tremendo como as cordas de uma guitarra fado. Ana sorriu, um sorriso que iluminava as sardas leves em seu nariz, e devolveu o lápis com um gesto. Guarda-o. É como um talismã. Dizem que em Porto os acasos são destinos disfarçados. Daquele toque nasceu a amizade. Nos dias seguintes, elas se encontravam no Café à Brasileira, na rua de Santa Catarina, onde o cheiro de pastéis de nata quentes misturava-se ao vapor do café forte. Ana contava histórias de sua infância em Matosinhos, as noites de São João, com martelinhos de plástico batendo em cabeças risonhas e fogueiras que lambiam o céu, as caminhadas pela praia de Lessa da Palmeira, onde as piscinas de Capelo enchiam-se de segredos sussurrados pelas ondas. Porto não é só pedra e vinho, Sofia. É a alma. É o fado que cantamos baixinho para não acordar os fantasmas, dizia Ana, enquanto desenhava caricaturas rápidas de clientes no guardanapo. Sofia, por sua vez, abria-se aos poucos, falando da saudade lisboeta, não a melancólica de Amália Rodrigues, mas a afiada, como o corte de um canivete de cabo de osso. Em Lisboa, tudo é luz e azulejos reluzentes, mas aqui.
Aqui sinto o peso da terra, como se as ruas me abraçassem e não me largassem. A amizade floresceu como as uvas nas vinhas do Douro, devagar, mas inexorável. Elas passeavam pela Avenida dos Aliados, admirando os palácios neoclássicos que ecoavam a glória imperial de Portugal, e Ana ensinava Sofia a pronunciar tripeiro com o orgulho certo, rindo das caretas da Lisboeta ao provar o prato fumegante no mercado do Bolhão. Você é como o vinho do Porto, precisa de tempo para se abrir, mas quando faz, é encorpado e inesquecível, brincava Ana, e Sofia corava, sentindo o calor subir não só das faces, mas de um lugar mais fundo, onde o coração batia em ritmo de morna madeirense, lenta e hipnótica. Mas o segredo começou a se insinuar como a névoa matinal no rio. Uma noite, após uma visita à livraria Lelo, onde as escadas vermelhas em espiral pareciam um portal para mundos de fantasia, elas se sentaram nos degraus da igreja de São Francisco, os ossos dourados das catacumbas ainda frescos na memória. O ar cheirava a incenso e maresia, e Ana, embriagada pelo encanto, pegou a mão de Sofia. Sabe, eu pinto porque as palavras falham. Mas com você. Sinto que poderia tentar. Seus lábios se aproximaram, hesitantes como o primeiro gole de um vinho tawny, e o beijo veio, suave, salgado de lágrimas não choradas, sob o olhar indiferente das gárgulas góticas. Sofia recuou primeiro, o pânico misturado à euforia. E se nos virem? Minha família. Porto já é pequena demais para segredos assim. Ana apertou sua mão, os olhos firmes como as muralhas de Fernão de Magalhães. Então seremos sombras, amor. Namoradas escondidas nas dobras da cidade, como os contrabandistas do vinho nas caves secretas. Assim, elas se tornaram amantes clandestinas. Encontros roubados no jardim do Palácio de Cristal, onde as camélias florescem em tons de rubi e o pavilhão chinês reflete o pôr do sol, sussurros no funicular dos guindais, descendo para a ribeira como se mergulhassem em um sonho aquático. Ana pintava retratos de Sofia à luz de velas no seu pequeno ateliê em Sedufeita, capturando o brilho vulnerável em seus olhos, enquanto Sofia projetava maquetes de casas impossíveis, lares flutuantes no Douro, onde o amor não precisasse de portas trancadas. A cultura portuense as envolvia como um manto, jantares de bacalhau à brasa em tascas escondidas, onde o vinho verde fluía como confidências, tardes ouvindo fado na casa da guitarra, as vozes roucas de fadistas e quando as dores que elas ainda não ousavam nomear. Porém, a idílica bolha estourou com a chegada de uma carta. Sofia leu sozinha no quarto alugado na rua de Sedufeita, o papel amassado tremendo em suas mãos. Miguel, o ex-namorado de Lisboa, o rapaz de sorriso fácil e ambições de advogado que deixara por um estágio em Londres, anunciava seu retorno. Volte para casa, Sofia. E para nós. Porto pode esperar, mas eu não. O pavor invadiu como uma maré alta, lembrando-a de noites em que fingira amor por ele, enquanto sonhava com curvas suaves que não eram as de Eliana, ao saber, abraçou forte naquela noite, sob as estrelas que pontilhavam o céu sobre o Monte da Virgem. Ele é passado, meu amor. Nós somos o agora, tecidas no eterno das marés. Os dias que se seguiram à carta de Miguel foram como um fado interrompido, pausas tensas entre notas de paixão. Sofia mergulhava nos estudos com fúria, traçando plantas de edifícios que pareciam fortalezas, muralhas contra o inevitável. Ana, sensível como as cordas de uma viola de fado, percebia as sombras nos olhos da amada. Não o deixe entrar em nossa casa, Sofia. Nossa casa é aqui, dizia, traçando com o dedo o contorno do coração dela sobre a camisola de algodão, no quarto apertado onde o cheiro de azeite frito da senhoria se misturava ao perfume de lavanda silvestre que Ana colhia nas margens do Douro. Elas tentavam preservar o ritual, domingos na feira de São João de Gaia, onde barracas de enchidos e queijos da Serra da Estrela disputavam espaço com artesãos vendendo filigranas de Viana do Castelo. Ana comprava um colar de contas azuis para Sofia, para afastar o mau olhado do teu ex, brincava, e elas riam, mas o riso era frágil como o cristal de Valadares. À noite, escapavam para o cais de Ribeira, sentando-se nos bancos de granito polido pelo tempo, os pés pendurados sobre a água escura que refletia as luzes da ponte de São João. Ali, sob o murmúrio das ruelas, onde ecoavam ecos de marinheiros ausentes, Sofia confessava: tenho medo, Ana. Medo de que ele me arraste de volta para o que eu era, uma sombra fingindo ser luz.
Ana, com a sabedoria intuitiva das artistas, respondia com silêncios cheios. Pintava então, no sketchbook gasto, cenas de Porto reinventada, as duas delas como sereias no Douro, caudas entrelaçadas desafiando as correntes, ou como as irmãs Brontë reencarnadas, escrevendo romances proibidos nas torres da Bolsa. Veja, amor, a arte nos liberta. E o amor? O amor é a maior obra-prima. Seus beijos, nesses momentos, eram urgentes, como se quisessem gravar memórias na pele, toques leves nas nucas, dedos entrelaçados como raízes de oliveira centenária. Nada além disso, o respeito mútuo era o alicerce, uma ternura que florescia na espera, não na pressa. Miguel chegou em uma tarde chuvosa de novembro, o avião aterrissando no aeroporto Francisco Sá Carneiro com o rugido de um trovão. Sofia o encontrou no Café Majestic, relutante, o coração apertado como um novelo de lã de serpa. Ele era o mesmo, alto, com cabelos ondulados e um casaco de tweed que gritava sofisticação londrina, mas os olhos, os olhos, carregavam uma possessividade nova, afiada pela ausência. Sofia, minha Lisboa perdida. Porto te mudou, mas eu volto para te resgatar, disse ele, pedindo um galão e um travesseiro de amêndoa como se nunca tivesse partido. Ela sorriu forçado, as mãos frias sob a mesa, enquanto ele falava de planos. Um apartamento encheado, um futuro de jantares em Belém, filhos com nomes de santos. Esqueci como você é essencial, Sofia. Aquela inglesa foi um erro, você é o meu fado verdadeiro. O desconforto cresceu como um mofo em paredes úmidas. Miguel insistia em visitas, um passeio pela Foz do Douro, onde as ondas atlânticas batiam furiosas contra os molhes, e ele tentava segurar sua mão, evocando memórias de noites em Alcântara. Sofia desviava, culpando o vento salgado, mas o ciúme dele fermentava. Você está diferente. Há alguém? Aquele tipo da aula de arquitetura? Ele ria, mas o riso era amargo como vinho avinagrado. Ana, alheia no início, sentia as ausências de Sofia como lacunas em uma tela inacabada. Diga-me o que o incomoda, por favor, implorava numa noite, no ateliê iluminado por uma lâmpada de gás que piscava como vagalumes. Sofia cedeu, chorando nos braços dela, o sal das lágrimas misturando-se ao cheiro de terbentina. Ele quer me reconquistar. E eu? Eu tenho medo de machucá-lo, de machucar nós. O conflito se insinuou devagar, como a maré enchendo a Baixa de Porto. Miguel começou a segui-la, mensagens à meia-noite com fotos de Lisboa iluminada, convites para concertos de fado no Hot Club de Portugal. Sofia respondia por educação, mas cada sim educada era uma rachadura no muro que construíra com Ana. Elas discutiam baixinho, na cozinha do apartamento compartilhado em segredo, um espaço minúsculo em Miragaia, com vista para os armazéns de vinho onde o ar cheirava a carvalho envelhecido. Você o ama ainda? Perguntou Ana uma vez, a voz um fio de seda rasgando. Não. É culpa, Ana. Culpa de uma vida que me moldou para ele. Ana virava-se para a janela, olhando as luzes dançantes no rio, e sussurrava. Então deixa a culpa afundar como um barco furado. Nós somos o porto seguro. A primeira traição veio sutil, como o roubo de uma garrafa de Porto em uma cave distraída. Durante uma festa de São Martinho nas caves de Vila Nova de Gaia, onde o ar estava pesado de mosto fermentando e risos embriagados, Miguel encurralou Sofia perto das barricas gigantes. Dance comigo, como em Lisboa, pediu, e ela, tonto pelo vinho novo, cedeu por um instante. Um tango improvisado, corpos próximos demais, e Ana viu de longe, do outro lado da sala abafada, o coração apertando como uvas prensadas. Ela fugiu para a noite fria, correndo pelas escadarias íngremes até o rio, onde se sentou na margem, chorando silenciosamente enquanto os barcos rabelo balançavam ancorados. Sofia encontrou horas depois, o rosto pálido como giz. Foi nada, amor. Um erro de fraqueza. Mas Ana, ferida, retrucou: fraqueza é o que nos separa. Força é escolher-nos, mesmo quando dói. Aquele episódio as uniu mais, paradoxalmente. Dias de reconciliação, piqueniques no parque da cidade, o maior de Portugal, onde o ar fresco de eucaliptos curava feridas. Ana pintava aquarelas de Sofia rindo entre os carvalhos, capturando a luz filtrada que dançava em seus cachos.
Você é minha musa, mas mais, minha âncora, confessava, e elas se beijavam sob as copas, os lábios macios como pêssegos de ovar. Sofia, por sua vez, desenhava projetos inspirados em Ana, uma galeria flutuante no Douro, paredes de vidro para expor amores invisíveis. A cultura as tecia, visitas ao Museu de Serralves, onde as esculturas modernas de Paula Rego sussurravam sobre mulheres rebeldes, noites cozinhando caldeirada à moda de Matosinhos, o peixe fresco fervendo com cominhos e louro, enquanto cantavam fados de Maria Teresa de Noronha, vozes entrelaçadas em harmonia trêmula. Mas Miguel não desistia. Ele alugara um quarto em Baixa, perto da estação de São Bento com seus azulejos contando histórias de batalhas e reis. Começava a frequentar as aulas de Sofia, fingindo interesse em arquitetura, sentando-se ao lado dela com um sorriso que mascarava o veneno. Vamos almoçar no Grazi, sugeria, e ela recusava, mas o burburinho crescia, olhares curiosos de colegas, sussurros sobre o lisboeta charmoso. Ana, do outro curso, ouvia ecos no café da faculdade, o ciúme corroendo como sal na ferida. Ele está invadindo nosso espaço, Sofia. Como um navio pirata no Tejo. A tensão escalava, e numa noite de tempestade, trovões e quando como canhões da Batalha do Atlântico, elas brigaram pela primeira vez. Você o deixa entrar. Por quê? Gritou Ana, jogando o sketchbook no chão, páginas voando como folhas de outono. Sofia, encharcada da chuva que entrava pela janela mal fechada, rebateu, porque o passado não morre fácil, Ana. É como o vinho, envelhece, mas deixa marcas. A reconciliação veio ao amanhecer, com o sol tingindo o céu de rosa sobre a Serra do Pilar. Elas caminharam até o mosteiro da Serra do Pilar, o convento redondo como um sonho renascentista, e ali, de mãos dadas, prometeram: nada nos separará. Nem ele, nem o mundo. Mas o destino, caprichoso como o clima portuense, tinha outros planos. Miguel, sentindo a rejeição, começou a cavar perguntas a amigos comuns, stalkings nas redes sociais antigas. Descobriu fragmentos, uma foto borrada de Ana e Sofia no Instagram de um colega, rindo na ribeira. O ciúme explodiu como uma garrafa de champanhe mal tampada. O inverno em Porto é um amante rigoroso, ventos cortantes do norte que chicoteiam o rosto como acusações não ditas e chuvas que transformam as ruas em rios de segredos. Sofia e Ana navegavam essa estação com a delicadeza de quem equilibra um prato de francesinha, pesada de camadas, mas deliciosa se bem manejada. Elas criaram rituais de aquecimento, noites no Termas do Monte, banhos quentes em piscinas termais onde o vapor subia como fumaça de incenso e ali, na água morna, conversavam sobre sonhos. Queres pôr minhas pinturas em Lisboa, Sofia? Mostrar que o amor pode ser tela, não só sombra. Sofia, encostada ao azulejo rachado, respondia: e eu construirei nossa casa, janelas para o mar, paredes que sussurrem fados felizes. Miguel, porém, era a sombra que se alongava. Ele se infiltrava como o cheiro de broa de milho em uma padaria, onipresente, sufocante. Marcava cafés casuais no Piolho, o histórico café de estudantes onde Camilo Castelo Branco outrora bebia absinto. Só amigos, Sofia. Pelo velho tempo, insistia, e ela ia, por medo de escândalo, deixando Ana mordendo os lábios em silêncio. Nessas saídas, Miguel tecia sua teia: você parece infeliz aqui. Porto é para tripeiros rudes, Lisboa é luz, é nós. Ele tocava seu braço, um gesto inocente que queimava como brasa, e Sofia se afastava, mas as sementes da dúvida brotavam. A reação de Ana era uma tempestade interna. Ela canalizava na arte, quadros sombrios agora, com figuras femininas enredadas em vinhas espinhosas, o Douro transformado em rio de sangue azul. Seus amigos do curso, um círculo eclético de pintores e ceramistas de todo o norte, notavam. O que te come, Ana? É aquela lisboeta de olhos verdes? Ela negava, mas pintava em fúria, o ateliê um caos de telas rasgadas e potes de tinta virados. Uma noite, após mais um almoço inocente de Sofia com Miguel, Ana esperou-a na porta, o rosto pálido como lua cheia sobre o Atlântico. Chega, Sofia. Escolha, ele ou eu. Não posso ser o segredo que se esconde de um fantasma. A briga eclodiu como fogos de artifício na queima das fitas.
Sofia, exausta, gritou: "Você não entende. Minha família me deserdaria se soubesse de nós. E ele? Ele é o caminho fácil, o aceitável." As palavras pairaram no ar úmido do quarto, pesadas como chumbo de balas de sal. Ana recuou, os olhos marejados, e saiu porta afora, correndo pelas ruas de Sedufeita até o Campo Alegre, onde se deitou na grama molhada do Jardim Botânico, chorando até o amanhecer. Ali, entre orquídeas exóticas e cedros centenários, jurou a si mesma: se o amor dói assim, talvez seja melhor soltar. Dias de silêncio se seguiram, um vazio que Porta amplificava com sua melancolia inerente. Sofia afundava nos livros, traçando catedrais góticas que pareciam prisões. Miguel aproveitava, convidando-a para o Teatro Nacional São João, onde uma peça de Gil Vicente satirizava amores impossíveis. "Veja, Sofia, o destino ri de nós. Volte comigo." Ela hesitava, o coração partido em duas metades desiguais, uma ancorada em Ana, a outra tentada pela segurança do conhecido. Enquanto isso, Ana buscava refúgio na família, fins de semana em Matosinhos, ajudando a mãe a bordar mantas de lã com motivos de galos de Barcelos, símbolos de fé e proteção. "O amor verdadeiro é como o mar, filha, às vezes bravio, mas sempre volta à praia", aconselhava a mãe, sem saber o segredo que corroía a filha. O reencontro veio por acidente, como tantos destinos portuenses. Durante a feira de Natal na Avenida dos Aliados, barracas iluminadas com luzes piscantes, cheiro de castanhas assadas e vinho quente com canela, Sofia avistou Ana de longe, rindo com amigos perto de um presépio gigante. O coração dela parou, como se o fado de Severa tivesse cortado a respiração. Ela se aproximou, tímida, o casaco de lã coçando a pele arrepiada. "Ana, por favor, ouça." Ana virou-se, o rosto endurecido como as rochas de São Pedro da Aforada, mas os olhos traíram a saudade. Elas caminharam em silêncio até o largo do Marquês de Pombal, sentando-se no banco sob a estátua equestre, o vento levando flocos de neve rara. "Eu errei", confessou Sofia, a voz um sussurro engolido pelo burburinho da feira. "Miguel é o passado que me assombra, mas você. Você é o futuro que eu construo." Ana chorou então, lágrimas quentes como o vinho do Porto, e elas se abraçaram, os corpos se encaixando como peças de um puzzle azulejo. "Prometa que lutaremos juntas. Não mais escondidas como ratos nas caves." Sofia assentiu, e ali, sob as luzes natalinas, elas selaram a paz com um beijo furtivo, doce como rabanadas polvilhadas de açúcar. Mas Miguel, o predador à espreita, vira tudo de uma barraca próxima, o copo de vinho quente tremendo em sua mão. A raiva o consumiu como fogo de São João. Ele, o homem perfeito, rejeitado por uma mulher? Naquela noite, ele escreveu e-mails febris para a família de Sofia em Lisboa, o pai, a mãe devota, descrevendo escândalos com detalhes exagerados, sem nomes ainda, mas o suficiente para plantar pavor. Sofia recebeu a ligação na manhã seguinte. "O que é isso de rumores, filha? Um homem de Londres falando em desvios?" O pânico a paralisou e ela correu para Ana, que a recebeu com braços abertos no ateliê. "Ele está nos destruindo", soluçou Sofia. Ana, com a determinação de uma portuense forjada nas tormentas atlânticas, respondeu: "Então vamos enfrentá-lo. Juntas, como as ondas que erodem as falésias." O plano nasceu ali, entre telas e potes de tinta, confrontar Miguel abertamente, mas com dignidade. Elas o convidaram para um encontro no Parque de Serralves, neutro, amplo, onde as esculturas modernas de Jorge Vieira pareciam sentinelas silenciosas. O dia era claro, o sol de inverno filtrando através das folhas secas das castanheiras. Miguel chegou pontual, o rosto uma máscara de charme falso. "Sofia, e quem é essa? Artista?" Ana deu um passo à frente, a voz firme como granito da invicta. "Sou Ana. A mulher que Sofia ama. E você é o intruso que precisa partir." Ele riu, incrédulo, mas o riso morreu quando viu a mão de Sofia entrelaçada à de Ana. "Vocês. Isso é doentio. Em Portugal, família sagrada, não. Aberrações." As palavras feriram, e quando preconceitos velados que Porto, apesar de sua alma boêmia, ainda abrigava encantos conservadores.
Sofia, tremendo, rebateu: amor não é aberração, Miguel. É o que nos faz humanos, como o fado que canta dores universais. Ele avançou, o rosto contorcido, mas Ana se interpôs, os olhos flamejantes. Toque e verá o que uma portuense furiosa pode fazer. Vá e leve sua amargura para Londres. Miguel recuou, murmurando ameaças: contarei a todos. Mas partiu, o casaco esvoaçando como capa de um vilão de ópera. A vitória era pírrica, o burburinho começou. Colegas cochichavam nas aulas, olhares curiosos no bolhão. A família de Sofia ligava, exigindo explicações, o pai citando versos da Bíblia como balas. Mas Ana e Sofia se fortaleciam, cartas trocadas como nos tempos de Eça de Queiroz, cheias de metáforas românticas, caminhadas noturnas pela muralha primitiva, remanescentes medievais que sussurravam resiliência. Somos como essas pedras, antigas, mas eternas, dizia Ana, e Sofia sorria, o medo dando lugar a uma coragem nova, tecida no fio da vulnerabilidade compartilhada. A primavera irrompeu em Porto como um fado alegre, azulejos reluzindo sob o sol tímido, jacarandás roxos pintando as avenidas de um violeta sonhador e o Douro acordando com rebentos verdes nas vinhas. Para Sofia e Ana, era renascimento. O confronto com Miguel as libertara parcialmente, ele partira de volta a Lisboa, mas não sem espalhar veneno, e-mails anónimos para a universidade, rumores em grupos do WhatsApp de ex-colegas. Duas mulheres? Em Porto? Que escândalo, sussurravam, mas as amantes erguiam-se como as torres da Clérigos, inabaláveis. Elas decidiram abraçar a visibilidade aos poucos, como quem prova um vinho novo, cautelosas, mas ousadas. Primeiro, mãos dadas no mercado do bolhão renovado, agora um labirinto de vidro e aço, mas ainda cheirando a peixe fresco e queijo de picante. Ana comprava alfaces crocantes para saladas, Sofia escolhia tomates de Alcântara e seus dedos roçavam nas bancadas, ignorando olhares. Sinta o pulso da cidade, amor. Ela nos aceita, aos poucos, murmurava Ana. Depois, saídas públicas, um concerto de guitarra portuguesa no Coliseu do Porto, onde as melodias de Carlos Paredes teciam narrativas de perda e reencontro. Sentadas na plateia, ombros tocando, elas aplaudiam com fervor, o coração batendo em uníssono. A família de Sofia era o vulcão adormecido. O pai, João Oliveira, um homem de bigode farto e rosário no bolso, enviava cartas longas, cheias de provérbios minhoto. O amor sem bênção é como pão sem sal. A mãe, Maria, mais suave, ligava chorando. Volte, filha. Esqueça essa loucura. Sofia respondia com paciência de arquiteta, construindo pontes verbais. Mãe, o amor é ponte, não prisão. Um dia, entenderão. Ana apoiava, escrevendo poemas em caligrafia cursiva, versos inspirados em Florbela Espanca, a poetisa lentejana de amores indomáveis. Ó mar, que afogas os meus sonhos, eu afogo-te em ti, com beijos de fogo. O ápice do drama veio na Páscoa, quando Sofia recebeu o ultimato: venha a Lisboa para a missa, ou renuncie à herança. Ela hesitou, o conflito rasgando-a como um azulejo partido. Ana, sentindo a tormenta, propôs: vá. Mas leve-me no coração. E volte para mim. Sofia partiu sozinha, o comboio alfa pendular cortando o minho como uma lamina, o coração pesado como fardos de cortiça de Azores. Em Lisboa, a casa em Alfama era um museu de tradições, cheiro de manjerico nas janelas, o fado de Maria Severa e Quando das Ruelas. O pai a recebeu com um abraço rígido, a missa na sede de Lisboa um ritual de culpa coletiva. Mas naquela noite, durante o jantar de borrego assado com batatas cozidas, Miguel apareceu, convidado pelo pai, claro, o futuro genro ressuscitado. Surpresa, Sofia, disse ele, o sorriso viprino, servindo vinho de colares. A mesa tensionou, perguntas veladas sobre amigas em Porto, olhares que cortavam. Sofia, o estômago revirando, defendeu-se. Ana não é amiga. É meu amor. E sim, é mulher, como eu. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. O pai derrubou o copo, o vinho tinto manchando a toalha como sangue. A mãe soluçou, cobrindo o rosto com o avental bordado.
Miguel, o oportunista, interveio. Ela está confusa, Sr. Oliveira. Eu a trarei de volta. Mas Sofia ergueu-se, a voz firme como o Tejo em cheia. Não, Miguel. Você é o erro que corrigi. Meu amor é Ana, e Porto é meu lar agora. A explosão foi bíblica, o pai gritando versos de salmos, a mãe implorando misericórdia divina, Miguel cuspindo acusações de influências estrangeiras. Sofia fugiu para o mirador de Santa Catarina, o Cristo Rei ao longe como um juiz impassível, e chorou até o amanhecer, o telefone mudo exceto por uma mensagem de Ana. Você é mais forte que o Tejo, amor. Volte para nossos braços. No dia seguinte, ela pegou o comboio de volta, o coração em farrapos, mas a alma mais leve. A verdade dita era uma catarse, como confessar pecados no confessionário da Igreja dos Clérigos. Ana esperava na estação de Campanhã com um ramalhete de miosótis, flores da memória eterna. Elas choraram juntas no táxi para Miragaia, o motorista portuense resmungando sobre o trânsito como um cor de fundo. No apartamento, o reencontro foi um bálsamo, abraços longos, beijos que curavam como loções de ervas da Serra da Estrela. Conte-me tudo, pediu Ana, e Sofia o fez, entre goles de chá de camomila. Perdi a família, talvez para sempre. Mas ganhei você, o que é mais real que heranças de pedra. Ana pintou então, naquela noite, um retrato delas duas, mãos unidas contra um fundo de azulejos partidos e recompostos, símbolo de resiliência portuguesa. O verão se aproximava, trazendo São João com sua promessa de renovação. Porto fervilhava, preparativos para as fogueiras, martelos de plástico nas montras, sardinhas salgadas secando nas varandas. Sofia e Ana mergulharam na festa como ofrendas. Vestidas de branco, com alhos porros nos cabelos como talismãs contra a inveja, elas dançavam na ribeira ao som de concertinas e zabumbas. O fogo das fogueiras lambia o céu e ali, no calor da multidão anônima, elas se beijaram abertamente pela primeira vez. Um beijo breve, mas corajoso, aplaudido por estranhos que gritavam viva o amor. Miguel, de longe em Lisboa, soube pelos jornais locais, uma foto granulada no Jornal de Notícias, casal celebra São João na Invicta e a fúria o consumiu, mas era impotente agora, um eco distante. A traição final de Miguel veio como um golpe baixo. Ele vazou áudios falsos para amigos de Sofia, montagens de conversas onde ela confessava ser manipulada por Ana. O escândalo pipocou nas redes, reaching até a universidade. Sofia recebeu olhares de pena nas aulas, colegas evitando-a como se o amor fosse peste. Ana, furiosa, confrontou-o por telefone. Você é pequeno, Miguel. O amor nosso é maior que suas mentiras. Ele riu, amargo. Veremos quem ri por último. Mas o último riso seria delas. O outono retornou a Porto com folhas douradas caindo como confetes de um carnaval tardio, e com ele, o clímax do drama. As mentiras de Miguel se espalharam como fumaça de uma sardinha queimada no São João, posts em fóruns de estudantes, whispers em cafés como Guarani, onde intelectuais debatiam essa com olhares enviesados para Sofia. Ela, outrora confiante em suas plantas arquitetónicas, agora desenhava com mãos trêmulas, linhas tortas como caminhos desviados. Sinto-me exposta, Ana. Como se Porto inteira nos julgasse, confessava, encolhida no sofá poído do ateliê. Ana, a rocha portuense, respondia com a ação. Ela organizou uma exposição improvisada no seu curso, Amores Invisíveis, uma série de pinturas onde figuras lésbicas, inspiradas em poetisas como Sofia de Melbreiner, mas com traços de Sofia, emergiam das sombras de monumentos portuenses. A Sé do Porto como pano de fundo para um beijo, o Palácio da Bolsa como salão de bailes proibidos. A abertura foi no auditório da faculdade, lotado de curiosos e céticos. Ana discursou, a voz ecoando como um fado desafiador. Em Portugal, terra de navegadores e sonhadores, o amor não tem gênero, tem alma. Como o Douro, que corre livre apesar das rochas. Sofia, ao lado, segurava sua mão visivelmente e o aplauso veio, hesitante no início, mas crescendo como maré. Miguel, obcecado, viajou de volta. Ele invadiu a exposição, o rosto vermelho como vinho encorpado, gritando acusações. Isso é propaganda. Sofia, volta à razão antes que destrua sua vida.
A multidão murmurou, mas Ana avançou, calma como o Atlântico em calmaria. Saia, Miguel. Seu ódio é o verdadeiro escândalo. Deixe-nos em paz. Ele a empurrou, um gesto impulsivo, capturado por celulares, e o caos irrompeu. Seguranças intervindo, flashes de câmaras, Sofia gritando par, com voz que cortava o ar. Miguel foi arrastado para fora, algemado por agressão, os olhos flamejantes de derrota enquanto a polícia o levava. O incidente explodiu na mídia local. Drama amoroso na Universidade do Porto, ex causa tumulto em exposição LGBT. Jornais como o Público e o Correio da Manhã cobriam, alguns com sensacionalismo, outros com empatia, destacando a coragem das artistas. Sofia e Ana tornaram-se símbolos involuntários, convites para debates na RTP, entrevistas em podcasts sobre direitos que era em Portugal. A família de Sofia, abalada, quebrou o silêncio. A mãe viajou a Porto, sozinha, encontrando-as no Café Santiago para uma francesinha reconciliadora. Eu li tudo, filhas. Dói, mas o amor de vocês brilha mais que meu medo. Lágrimas e abraços, o pai ausente ainda, mas uma semente plantada. O conflito interno de Sofia culminou em uma noite de vulnerabilidade. Sozinhas no apartamento, com o Rio Douro rugindo lá embaixo após uma tempestade, ela desabou. E se eu for fraca demais? E se o mundo nos quebrar? Ana, acendendo velas que cheiravam a canela de Natal, ajoelhou-se aos seus pés. Nós não quebramos, amor. Dobramos, como os pontes de Gustave Eiffel que Porto abraça. Lembra da Maria, a fadista? Grita a dor, mas canta a esperança. Elas fizeram amor com a alma, toques reverentes, sussurros de promessas, corpos entrelaçados como videiras no Douro, celebrando a intimidade sem pressa, um ritual de cura. A traição de Miguel, ironicamente, fortaleceu-as. Ele foi processado por difamação e agressão, confessando em juízo ciúme patológico, e isso humanizou a história. Não vilania pura, mas dor de um homem perdido em machismos arcaicos. Sofia testemunhou, voz firme. Seu retorno não nos destruiu, nos uniu. O juiz, um homem idoso de Trás-os-Montes, sentenciou com leniência, mas ordenou terapia, um gesto humanista, e quando a compaixão portuguesa. Com o inverno se aproximando novamente, elas colheram frutos. A exposição viajou para Lisboa, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, onde Sofia de Melo teria aplaudido. A família de Sofia começou a visitar, a mãe bordando um quilt com motivos de Porto para o novo lar delas. Ana vendeu pinturas, financiando uma viagem ao Alentejo, planícies douradas onde vinha poesia, e elas andaram de mãos dadas em Évora, visitando o templo romano como peregrinas de um amor antigo. Mas o verdadeiro alto era interno. Sofia projetou sua primeira obra real, uma instalação no Serralvo chamada Pontes Escondidas, estruturas de arame e luz que simbolizavam laços invisíveis. Ana pintou a capa do catálogo, um retrato delas sob a ponte Dom Luís, o rio como veia pulsante. Somos eternas, amor, sussurrava Ana nas noites, e Sofia respondia com beijos que selavam o pacto. O ciclo se fechava no inverno de 2025, com Porto envolta em um manto de geada rara, as luzes de Natal piscando como estrelas caídas na ribeira. Sofia e Ana, agora noivas em espírito, um anel simples de filigrana trocado em segredo na joalharia de Gondomar, olhavam para trás como quem relê um romance de José Saramago, cheio de camadas, alegorias de luta e redenção. O drama de Miguel havia sido o catalisador, transformando-as de namoradas escondidas em faróis de resiliência. A reconciliação familiar culminou na véspera de Natal. O pai de Sofia, João, apareceu unannounced na porta do apartamento em Miragaia, o chapéu na mão, o rosto sulcado como as rugas do Tejo. Eu vim. Para entender, murmurou, e elas o receberam com vinho do Porto envelhecido, servido em copos de cristal herdado da avó. Horas de conversa ao redor da lareira improvisada, um aquecedor elétrico zumbindo como um cor baixo, ele ouviu histórias, não de escândalo, mas de amor cotidiano, como cozinhar tripas à moda do Porto juntas, ou assistir ao nascer do sol da Ponte de Arrábida. Eu fui cego, filhas. Como os reis magos antes da estrela. Lágrimas, perdão e um abraço que cheirava Lisboa misturada a Porto, um hibridismo perfeito.
Miguel, transformado pela terapia, enviou uma carta meses depois. Eu errei feio. Vocês me ensinaram sobre perda real, sejam felizes. Era o fechamento humanista, sem ódio residual, e quando a filosofia portuguesa de saudade como ponte, não abismo. Elas celebraram o Ano Novo na Torre dos Clérigos, subindo os 225 degraus de caracol até o cimo, onde o sino badalava 12 vezes, e comiam 12 uvas para sorte. Pelos nossos 12 meses de provação e infinitos de graça, brindou Sofia e Ana riu, os olhos brilhando como o rio abaixo. O beijo no topo foi épico, vento uvando, fogos estourando no céu, a cidade aos seus pés como um tapete de joias. O futuro desabrochava. Sofia graduou-se com honras, seu projeto final, uma comunidade care-friendly nas margens do Douro, com azulejos pintados por Ana, ganhando prémios na Ordem dos Arquitetos. Ana expôs em galerias de todo Portugal, de Faro a Braga, suas obras celebrando amores femininos como herança cultural, ao lado de Anabela Duarte. Elas compraram um loft em Foz do Douro, janelas para o Atlântico, onde plantaram uma oliveira no terraço, símbolo de paz eterna. Numa manhã de primavera, casaram-se numa cerimônia íntima no Jardim do Morro, com vista para o Porto reluzente. Convidadas, família reconciliada, amigos tripeiros, uma fadista cantando estranha forma de vida de Amália. Sofia, em vestido de renda de Guimarães, prometeu: "Você é meu Porto, minha Ana, Porto seguro em mares bravos." Ana, com coroa de flores silvestres, respondeu: "E você, minha Sofia, é o sol que ilumina minhas sombras." Anos depois, com uma filha adotiva chamada Douro, uma menininha de olhos verdes e cachos negros, elas contavam a história como fado romântico, de colegas de aula eternas, passando pelo furacão de um ex-ciumento. Porto, testemunha silenciosa, continuava seu ritmo, o rio fluindo, as pontes unindo, o vinho envelhecendo em caves de memórias. O amor delas, forjado no drama, era o vínculo eterno, humanista, romântico, indestrutível como a alma da Invicta. E assim, sob o céu estrelado do norte, elas viviam, não sem sombras, mas com luz suficiente para iluminar caminhos alheios. Porque em Portugal, o amor, como o fado, dói para curar, quebra para refazer e sempre, sempre renasce.